Muito bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar aqui os nossos estudos. Essa sexta-feira, cedo. Muito bem. Estamos na unidade 2, Relações de Trabalho, Relação de Emprego. Hoje nós vamos trabalhar em uma perspectiva diferente daquela que nós trabalhamos até aqui, porque vamos hoje tratar de trabalho sem emprego. Já disse que esse não é o foco do direito do trabalho, porque ele se estrutura em torno da relação de emprego. Então, estudar trabalho sem vínculo empregatício é uma exceção, mas é uma exceção que se mostra relevante aqui na unidade 2 e apenas na unidade 2, porque eu quero apresentar para vocês possibilidades laborativas relevantes do ponto de vista econômico, mas que não recebem do Estado a proteção trabalhista ampla. Então, nós vamos, a partir de hoje, tratar do trabalho eventual, voluntário, serviço público, estágio, cooperado, avulso e religioso, visto que ontem nós já tratamos do autônomo como um trabalhador não empregado. Temos, então, mais uma vez, que lembrar que a caracterização do emprego seletista, sua existência, decorre da confluência dos elementos fático-jurídicos previstos no artigo 3º. E que a ausência de um dos requisitos, ou de diversos requisitos, a ausência de requisito, numa primeira análise, me permite afirmar que não há emprego seletista. Ontem nós vimos o trabalhador autônomo, que, por definição, não é subordinado e, portanto, o trabalho autônomo não gera direitos trabalhistas. Vimos também que, para que nós possamos conferir validade jurídica a uma relação empregatícia existente, nós precisamos da confluência dos elementos jurídicos formais. Na minha compreensão, 2 são bastantes: capacidade e objeto lícito. Doutrina majoritária exigirá mais 2: forma prevista ou não proibida e rigidez na manifestação de vontade. Para mim, e aí para a nossa disciplina, né, vocês devem afirmar apenas os 2 primeiros, capacidade e objeto lícito. Mas, quando vocês forem fazer lá o seu exame de ordem, quando vocês forem fazer o seu concurso público, vocês têm que se lembrar de trabalhar também a possibilidade teórica de exigência de forma prevista ou não proibida para a validade do emprego seletista e rigidez na manifestação de vontade. Então, nesses 2 últimos pontos, mais uma vez, eu indico a vocês a leitura doutrinária indicada para a disciplina. Muito bem. Hoje, então, nós vamos ver relações de trabalho que não geram vínculo empregatício, por motivos diversos. Nós vamos, até o final da semana que vem, trabalhar, estudar essas situações fático-jurídicas que caracterizam o trabalho nos termos da doutrina. Eu tenho algumas divergências pontuais que eu vou indicar ao longo da próxima semana, mas caracterizam o trabalho, mas não permitem a fixação do vínculo empregatício por motivos diversos. E as consequências da inexistência do vínculo empregatício, elas também são diferentes, a depender da relação que nós analisamos. Então, o que eu pretendo aqui na unidade 2 é apresentar relações trabalhistas que não geram vínculo empregatício,
e dizer quais são as consequências jurídicas. Me parece que essas duas análises são as mais relevantes. Primeiro, identificar qual é a relação, vamos voltar àquela perspectiva, né? Nós temos que isolar a relação que nós queremos estudar. Fulano trabalhou para ciclano. Nós sempre vamos partir disso, de uma única e especial relação. Isolamos aquela relação. Alguém trabalhou em proveito de outrem. Esse é o ponto de partida sempre. A partir de agora, nós vamos perceber que essa relação de trabalho que nós isolamos para a análise, ela não gera vínculo empregatício. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir qual é a situação de trabalho. Definida qual é a situação de trabalho, sem vínculo empregatício, nós vamos dizer quais são os efeitos práticos, quais são os efeitos contratuais. Nós já vimos ontem no trabalho autônomo que o efeito é o de uma contratação civil marcada pela autonomia das vontades. O autônomo é detentor do seu saber fazer, da sua técnica, ele trabalha da forma que melhor lhe convier, porque ele fixa as regras relativas ao modo da prestação laborativa. Qual é o efeito? Não há vínculo empregatício e os direitos dele são aqueles próprios da contratação civil, ou seja, vale o que combinar. Vale o que ficar combinado no contrato. Muito bem. Hoje nós vamos começar por uma relação que nós já trabalhamos aqui, que é a relação de trabalho eventual. Eu já defini o que é trabalho eventual, porque é um passo preliminar à definição de não eventualidade, que por sua vez é sim requisito do emprego. Então, o trabalho eventual é aquele, como nós vimos, episódico, extraordinário, excepcional, ocasional, fortuito, que não se dá ordinariamente. E aqui eu selecionei uma imagem daquele que faz várias tarefas para várias pessoas e que não se prende ordinariamente a uma relação perene. Né? A ausência do requisito do artigo 3º faz com que o trabalho eventual não gere vinculação empregatícia. Consequentemente, o trabalhador eventual não tem direitos trabalhistas na relação eventual que ele mantém com alguém. Não há o caráter, né, a característica, o requisito, o elemento fático jurídico essencial, que é não eventualidade. Se nós definirmos que um dado trabalho foi prestado de modo eventual, nós vamos afastar a vinculação empregatícia. Muito bem. Depois vocês podem voltar a essa análise, porque já feita eu não vou aqui me ater detidamente a esse ponto. Vamos adiante, porque hoje eu quero propor para vocês, ainda no tempo de aula, uma atividade diferente, né? Uma atividade lá na plataforma Moodle. Mas, se houver dúvida, vocês podem, como sempre disse, vocês podem interromper, perguntar, vocês podem ficar à vontade. O segundo tema de hoje diz respeito ao trabalho avulso. Vocês estão vendo a projeção aí, gente? Vocês estão vendo a projeção no PowerPoint? Tá tudo certinho? Obrigado. Bom, hoje nós vamos ver uma figura especial que aqui em Minas Gerais é pouco conhecida, pouco trabalhada, tende a ser pouco relevante, mas
em âmbito nacional, ela é importante. Trata-se do trabalho avulso ou do trabalhador avulso. Tão relevante historicamente, socialmente, economicamente e pela força da atuação coletiva, que o trabalho avulso recebeu da ordem constitucional a consagração de direitos sociais previstos no artigo 7º, mesmo que o trabalhador avulso não seja empregado. Vejam como isso é relevante e excepcional. Contraria a regra legal, ou melhor, a regra geral, que determina que, se não há emprego, não há direitos trabalhistas. Essa é a ideia básica que eu venho trabalhando aqui com vocês, que eu venho trabalhando aqui com vocês ao longo da disciplina. Qual é a ideia básica? Se não há emprego, não há direitos trabalhistas. Se não há relação de emprego, não há direito do trabalho incidente. Aqui nós temos uma situação totalmente diferente. Não há emprego, e nós vamos ver por que não há. Não há emprego, mas há direitos constitucionais trabalhistas do artigo 7º. Por quê? Porque o legislador constituinte entendeu relevante a figura do trabalho avulso e porque essa categoria dos trabalhadores avulsos, ela historicamente se mostra relevante a ponto de exigir um tratamento jurídico diferenciado, ainda que não caracterizado pelo emprego. Então, nós temos lá no artigo 7º, inciso 34 da Constituição, a previsão de direitos trabalhistas constitucionais do artigo 7º para os trabalhadores avulsos. Mas quem são os trabalhadores avulsos? Historicamente, uma categoria vinculada ao trabalho portuário. Daí sua diminuta, se é que há, relevância em Minas Gerais. Eu não sei se nós temos portos fluviais relevantes em Minas, acho que nem temos, né? Mas o trabalho avulso, ele se desenvolve historicamente nos portos marítimos, embora possa se desenvolver também em portos fluviais, né? Nos rios. Mas a referência básica é o trabalhador portuário marítimo. Vamos pensar naquela figura histórica, né, lá no Porto de Santos, carregando e descarregando mercadorias que chegavam ao Brasil e que saíam do Brasil. Qual é o problema, qual é a situação, qual é o contexto do trabalho portuário? Esse trabalhador, ele é subordinado, porque o porto é organizado, né? O trabalhador que faz lá a carga e a descarga de um navio, por exemplo, ou a limpeza das instalações internas, externas do porto e do navio, essa pessoa não pode fazer do jeito dela. Agora, ela não é subordinada a uma pessoa jurídica sempre, permanente. Porque esse trabalho, ele é descontinuado em relação ao tomador. Uma pessoa que trabalha com carga e descarga em um navio, ele, a cada período de tempo, ele trabalha em um navio diferente, de bandeira diferente, de nacionalidade diferente, de propriedade diferente. Vamos imaginar que ele trabalhe uma semana num navio, outra semana no outro navio. Não seria razoável pensar, do ponto de vista prático, que a cada navio que ele trabalha, para cada pessoa jurídica proprietária desse navio, ele tivesse que manter uma relação jurídica empregatícia formal.
se nós exigíssemos isso, o que ia acontecer? Boa parte da semana de trabalho seria perdida com burocracia. Exame médico admissional, exame médico demissional, preenchimento de papelada, registro de carteira. Então, a legislação decidiu tratar esse trabalhador de modo diferente. O que está hoje previsto na legislação? No trabalho avulso portuário, quem faz a gestão dessa mão de obra, ainda que não seja empregador, é o órgão gestor de mão de obra. OGMO, OGMO, vocês vejam aí no roteiro. Esse órgão gestor de mão de obra, ele é constituído pelos trabalhadores avulsos. Eles se reúnem, criam uma estrutura administrativa, e essa estrutura administrativa passa a gerir essa mão de obra. Como? Bom, um navio chinês atraca no Porto de Santos, trazendo mercadoria, e depois sai levando outro tipo de mercadoria. Muito bem. Esse navio, a pessoa jurídica detentora desse navio, vai ao órgão gestor e contrata trabalhadores via órgão gestor. Lá no Porto de Santos, aqui no nosso exemplo. O órgão gestor, então, dimensiona a necessidade de mão de obra. Qual é o tamanho do navio, qual é o tipo de carga, se há especificidades, particularidades que exigem uma mão de obra mais qualificada, menos qualificada, mais intensa, menos intensa, muitos trabalhadores, poucos trabalhadores. O órgão gestor dimensiona isso e opera a prestação laborativa com a força de trabalho de seus membros. E isso, então, faz com que o órgão gestor, ao fixar o preço que o navio, que a pessoa jurídica detentora do navio vai pagar, o órgão gestor tem que levar em consideração não só o custo de um dia de trabalho ou de uma semana de trabalho. O órgão gestor, ao fixar o preço, ele tem que levar em consideração todo o rol do artigo 7º da Constituição. Porque ele, órgão gestor, é responsável pelo cumprimento dos direitos constitucionais, sociais, trabalhistas do artigo 7º para cada trabalhador que despendeu mão de obra no porto em um dado período. Então, vejam, o órgão gestor não é empregador, porque o trabalhador avulso não é empregado, mas ele atua na gestão da mão de obra de seus próprios membros. Não há um dono do órgão gestor, obviamente. Todos os que trabalham no porto, vinculados ao órgão gestor, são dele participantes. Embora haja uma cúpula, uma diretoria. O que o órgão gestor faz, então? Ele acumula aqueles valores em dinheiro, valores pagos pelos interessados na prestação laborativa, regra geral, pessoas jurídicas que detêm os navios. E o órgão gestor faz o rateio, divide o dinheiro com base na quantidade de trabalho, respeitado o preceito constitucional do artigo 7º. Então, fulano esse mês trabalhou por 20 dias. Porque teve trabalho para fulano durante 20 dias naquele mês. Mas ciclano trabalhou só 10, porque dada a especificidade dele, só houve necessidade do trabalho dele durante 10 dias. O órgão gestor, então, paga conforme a quantidade de trabalho entregue por cada um desses dois trabalhadores que eu aqui exemplifiquei. Paga observando também o rol do artigo 7º. Então, historicamente,
o trabalho avulso se desenvolveu, como eu disse, no âmbito portuário. Até que em 2009, o Estado brasileiro resolveu ampliar a experiência para outros trabalhadores em movimentação de mercadoria, pensando na realidade dos que fazem carga e descarga de mercadoria dos caminhões. O que o Estado pensou? Bom, se aqueles que trabalham na carga e descarga de mercadoria nos portos, trabalhando nos navios, tiveram proteção básica dos direitos constitucionais, o Estado brasileiro pode estender isso àqueles que fazem carga e descarga dos caminhões, Brasil afora. E aí, talvez a imagem melhor seja aqueles que fazem nos CEASAs, nas centrais de abastecimento de alimentos, carga e descarga de caminhão. Eles são conhecidos popularmente como chapas, né? O chapa. O chapa é um trabalhador que fica lá sentado no passeio ou às margens da rodovia. Vocês já devem ter visto, com uma plaquinha, chapa, né? E eles descarregam o caminhão de quem quiser contratar seus serviços. Então, o trabalho dele em relação ao dono do caminhão é descontinuado. Cada dia, ou cada hora, ou cada meio-dia, ou cada período, é um caminhão que para. Não há um trabalho perene a ponto de exigir um vínculo empregatício formal. A cada momento ele está por conta de um caminhoneiro. E aí o que o Estado brasileiro pensou em 2009? Bom, vamos fazer a mesma estrutura. Ao invés do órgão gestor de mão de obra, o sindicato dos chapas, sindicato dos trabalhadores em movimentação de mercadoria, fará a administração dessa mão de obra. Boa ideia, que não deu certo, pelo menos não se popularizou, porque aqui no Brasil tem disso, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega, mas não se popularizou comparativamente ao sucesso do órgão gestor de mão de obra nos portos. Por diversos motivos, né? Talvez a descrença nos sindicatos, talvez o fato de você ter esse trabalhador mais espaçado às margens das rodovias. Eu sei que reunir no porto é mais fácil, porque o navio tem que parar no lugar certinho lá no porto. Agora, reunir pessoas ao longo da BR-381, reunir os chapas que trabalham na 381, é uma tarefa inglória mesmo, né? Então, temos a previsão legal, é possível, mas a prática não tem se mostrado muito exitosa. De qualquer modo, fica a previsão legal. O trabalhador avulso, agora, a partir de 2009, não precisa estar vinculado ao porto ou ao órgão gestor. Ele pode se organizar para a movimentação de mercadoria de caminhões nas estradas. Então, a Lei 12.023 de 2009 fixou as regras da movimentação de mercadoria em geral, e a Lei 12.815 de 2013 agora trata do trabalho avulso portuário. Não vou me ater aqui aos conteúdos normativos, mas vocês podem e devem fazer uma pesquisa em relação a isso. Qual é a ideia básica aqui? É que, mesmo não sendo empregados, que esses trabalhadores tenham acesso a direitos mínimos. Trata-se, portanto, de uma exceção à regra geral, já dita aqui, que é aquela que estabelece que só há direitos a partir do vínculo empregatício. Aqui nós temos a exceção. Há direitos constitucionais trabalhistas a partir de um vínculo que não é empregatício. Sugiro a vocês, novamente, a leitura doutrinária acerca do trabalho avulso.
Para terminar hoje, e aí eu programei uma aula menor para hoje, para que vocês façam uma atividade lá na plataforma, temos apenas para dizer sobre a figura do servidor público estatutário, que trabalha, obviamente, né, é um trabalhador. Nós podemos dizer que, na definição de trabalho, nós podemos incluir aquele do servidor público, porque, afinal de contas, o que ele faz é dispor de seu tempo de vida, de sua força de trabalho, de seu saber fazer, em prol do ente público. Mas, no Brasil, a regra geral é que essa relação pública tem estrutura própria, diferente daquela estrutura trabalhista. Essa estrutura ela é vista e ela é construída em torno do direito administrativo. Então, nós não vamos estudar aqui servidor público estatutário. O servidor público estatutário não tem tutela do direito do trabalho. O rol dos direitos do servidor público estatutário, ele está previsto no âmbito do direito administrativo. E aqui na UFOP vocês têm excelente professor para cuidar da apresentação desse conteúdo, que é o professor Federico. Então, eu não vou sequer me aventurar a tratar minimamente dessa figura. Diferente do que acontece com o empregado público, esse sim seletista, esse sim destinatário do direito do trabalho, e dele cuidaremos na próxima unidade, que é a unidade 3. Então, se o caso é de emprego público seletista, caso, por exemplo, do bancário lá da Caixa Econômica Federal, ou do empregado dos Correios, esses trabalhadores interessam para o direito do trabalho, porque eles mantêm vínculo empregatício seletista no âmbito público. E aí nós vamos estudar essa figura. Minimamente, mas vamos. Já o servidor público estatutário, nós não vamos dele cuidar, porque se trata de uma análise própria de direito administrativo. Jaxlaine, pode haver aplicação de normas seletistas subsidiariamente, mas nos termos da lei. Qual é o pilar básico de direito administrativo? Quando a gente pensa em direito administrativo, e aqui brevemente, porque não sou especializado na área, a gente pensa em quê? A gente pensa em princípio da legalidade. Se a lei estabelecer, copiou, colou direitos da CLT no estatuto, ok. Né? Em tese, e aí o professor Federico há de me corrigir se eu estiver errado, pode o estatuto estabelecer direitos que são próprios lá da CLT. Mas o que terá havido não é um vínculo empregatício, e sim uma previsão legal de aplicação de direitos iguais no âmbito público. Então, perceba que se a lei não fizer isso expressamente, não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, o fato de haver coincidência de direitos entre o seletista e o estatutário não torna o estatutário um seletista, óbvio. O que há é a previsão legal de coincidência de instrumentos ou de estruturas normativas. Sempre dentro do princípio da legalidade. Certo? E aí, vocês vão ver isso lá no âmbito sempre do direito administrativo. Mais alguma dúvida, senhoras, senhores? Considerações?
Muito bom. Amaury, Diga, Isadora. eu tenho uma dúvida, na verdade, em relação ao Moodle, assim, que eu tive um probleminha técnico, na verdade. É que ontem eu fui responder o questionário de questões objetivas, né? E a questão 4 eu não consigo selecionar uma resposta, tá dando erro, sempre fica falando, aparecendo, por favor, selecione uma resposta, mesmo quando eu clico e coloco para verificar. E aí eu não sei se mais alguém teve um problema em relação a isso, enfim. Provavelmente sim. Né? O que nós vamos fazer, Isadora? Como as perguntas elas são numeradas automaticamente pelo sistema, a pergunta que é 4 para você, é 1 para mim, é 3 para a Isabela, é 4 para o Caio, é 5 para outra pessoa. O que nós vamos fazer? Copie, por favor, essa pergunta completa, enunciado e opções, e envie para mim no chat privado. Tá certo. Qual é a pergunta? Eu vou abrir aqui o sistema e vou olhar se eu marquei resposta correta, porque pode ter sido isso, né? Se eu não disser ao sistema qual é a assertiva correta ou incorreta, ele não vai saber. Provavelmente eu fiz isso, eu não marquei. Pode ter sido isso. Eu posso não ter marcado nenhuma como correta, e aí ele não sabe mesmo qual é a correta. Mas me mande, por favor, no chat privado aqui, que eu já verifico e corrijo o erro. Beleza, obrigada. E aí me dê retorno, tá? Dizendo, olha, corrigiu, tá certo, tudo tá beleza. Tá jóia, obrigada. Tá bom? Muito bem, então, o que eu proponho para esses 30 minutos agora de atividade síncrona prevista no plano e para amanhã, para que vocês façam durante a manhã de hoje, é uma vista, uma análise, vou abrir aqui, dos questionários que eu trouxe para essa unidade 2. Aqui, afirmando novamente os meus agradecimentos às estagiárias de docência dessa disciplina, Lorena e Nicole, que me auxiliaram na montagem dos questionários. Então, eu peço que vocês acessem o Moodle aí agora, e não há necessidade de que vocês façam todas as questões, né? Porque algumas delas vocês não poderão ainda responder, porque o conteúdo não foi ministrado ainda. Então, minha proposta, eu estou abrindo aqui, minha proposta é que vocês vejam os questionários, até mesmo para que, se houver algum erro, como o apontado pela Isadora, vocês possam me alertar aqui. Então, por favor, vamos aproveitar o tempo de hoje para que vocês façam essa análise lá dos questionários. Diferentemente do que nós fizemos na unidade 1, nessa unidade 2, nós temos 4 tipos diferentes de questionário. O das questões objetivas, vocês já conhecem, vocês já fizeram na unidade 1, mas nós temos 3 questionários com questões discursivas. Nós temos um questionário de questões discursivas teóricas de respostas amplas. Então, vocês podem digitar o que vocês quiserem. E aí, havendo dúvida, vocês podem solicitar correção às estagiárias docentes da disciplina. Temos um questionário de questões discursivas teóricas de respostas diretas. E, nesse caso, o próprio sistema corrige, porque o espaço de respostas ele é um espaço pequeno, então eu gerei um padrão de respostas que permite ao sistema corrigir questões discursivas. Eu não vi como é que isso funciona, eu gostaria muito de ver. E aí eu peço a vocês que façam de modo experimental. E, por fim, um questionário com questões discursivas práticas, que são casos concretos, que vocês devem digitar as respostas amplas. E aí não há padrão de respostas, mas vocês podem comentar e pedir auxílio às nossas estagiárias de docência na disciplina. O que é importante? O importante é tentar, é ver, é experimentar.
eu não vou avaliar certo e errado, né? Mas é o exercício que melhora o processo de ensino e aprendizagem. Dúvidas? Considerações? Então, eu espero vocês agora na plataforma para que nós façamos as nossas experimentações de exercícios. Beleza? Conto, então, com as estagiárias docentes para esse suporte. Tá, gente? E muito bom dia, boa sexta-feira, bons estudos. Amaury. Todo mundo, oi? Diga. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Eu não entendi direito qual que é essa aqui pra gente fazer agora. É o que vocês quiserem. Aproveitem. Tá, pode escolher uma vez. Sim, sim. Aproveitem o tempo para ver como é que funciona. A minha proposta é que vocês vejam como os questionários funcionam. Porque se houver entendi. dúvida, vocês podem aproveitar o tempo para a gente esclarecer, né? Mas escolham a tarefa. Utilizem o tempo com experimentações. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então tá. Abraço para vocês.